pior conselho para uma família de um bebê pequeno, rotina fixa. Chegar em casa com um recém-nascido e querer estabelecer uma rotina fixa, primeiro que é missão impossível. O Uhum. recém-nascido, ele faz o que ele quiser. Sim. Você tem um recém-nascido que vai dormir o dia inteiro e você vai ficar brigando pra ele acordar pra mamar, vai ter o que Uhum. vai ser bravo e é isso. Uhum. Então, óbvio que a rotina é importante. Criança gosta de previsibilidade, de saber, mas a rotina vai ser, eu falo assim, no início, uma ótima rotina que a gente pode começar a colocar é, no final do dia, diminuir o ritmo da casa. Para Uhum. entender a questão do dia ter um ritmo mais agitado e de noite ser mais desacelerado. Tentar estabelecer uma hora que a criança vai para o quarto, vai, né, tipo, você vai colocar o pijama e ela vai dormir. A gente fala, de manhã começou o dia, então trocar a roupa da criança. Óbvio que para o bebê não faz a menor diferença, tá com Sim. pijama, tá com isso, não é isso, mas Sim. é que entender, né, que assim, agora acabou a hora de dormir, agora é a Uhum. hora de viver o dia, então eu estou Uhum. com a minha roupa do dia, né, abre a cortina, troca a roupa e vai. Dele entendendo a movimentação ali Porque da isso a casa, criança né. vai entendendo, e Uhum. isso é a rotina, assim, né. E Uhum. depois quando come, por exemplo, que aí vai acorda de manhã, mama, aí faz o lanche no meio da manhã, o almoço tem mais ou menos os horários das sonecas, porque não é uma coisa fixa, né. Tem criança que até realmente: "Ah não, dorme entre 9 e 10", mas tem criança que dorme no meio da manhã, o que Sim. quer que amanhã signifique para ela. Sim. Eh, e isso você consegue manter fora. É isso que é, por exemplo, se o seu filho almoça, né, entre meio-dia, entre 11 e 1, entre meio-dia e 2, você não vai querer na viagem fazer seu filho almoçar às 3 e fazer isso um bebê pequeno, porque vai ser um caos, você vai bagunçar a vida dele, ele vai ficar irritado. Eh, mas, também entender, assim, que você pode que a rotina não precisa ser uma coisa tão rígida, Uhum. porque isso gera ansiedade. Às vezes, Sim. assim: "Olha, não, eu quero que meu bebê durma às 9, porque eu chego tarde do trabalho e a gente vai acordar tal hora", e não adianta. Eu tenho o Sim. bebê que dorme 6h30, 7 da noite. É, gera E ansiedade, gera muita frustração, né, porque é isso que você falou, o bebê ele vai exatamente. ter o ritmo dele ali que, enfim, Que é a da gente não vai criança. ter controle, assim, total, né, assim, você tá ali para orientar o desenvolvimento da criança Exato. e É um ser identificar humano. se alguma coisa vai fugir muito ali né, assim, dos conformes, mas assim, é um ser humano se desenvolvendo e, né, e acompanhar. Então, e aí eu vejo muito também isso, aí, né, respinga aqui para mim, porque aí no consultório os pais e as mães, assim, nessa fase, é isso, né, assim, de uma fase realmente foi o que a gente falou no começo, assim, muito, desafiadora para as pessoas que tentam levar dessa forma, né, assim, não que existe um jeito certo e errado, cada um tem sua personalidade Exato. e o que acredita, enfim, mas, assim, entender também o desgaste que essa tentativa de controle isso aí é pra vida, tá, não é com bebê não, isso aí é pra vida, né, quem é meu paciente sabe, no consultório a gente fala bastante disso, mas como essa tentativa de controlar todos os fatores ali, da vida, isso gera uma frustração, porque é impossível, Mas né. no filho isso fica gritante. Uhum, E eu até, sim, né, brinco com algumas mães, assim, né, com algumas famílias que tem todo um planejamento do parto, de como vai ser, e às vezes, sabe, queria um parto, né, de tal maneira, com tantas semanas, e aí teve uma intercorrência, nasceu prematuro. Eu falo: "Então, né, seu filho tá te ensinando a primeira lição da maternidade, a gente não tem controle sobre nada". sim. E isso é muito difícil da maternidade. A gente que tá acostumado, e eu falo mais da maternidade, porque eu acho que o cromossomo Y dá uma Uhum. equilibrada nisso. Sim, Eles levam de uma outra forma. Eu acho que pra gente não funcionar da maneira que a gente queria e que a gente quer fazer funcionar, é difícil. sim. E assim, eu falo isso todo dia no meu consultório, em várias consultas, e quando foi comigo, foi difícil. Sim, Então, é um mantra que você tem que ficar tentando, sabe, pensar ali que a gente perde o controle. Você vai tentar, sim, e você tem que ver se seu filho vai aceitar, sim. sabe. E o que eu falei isso da criança que parece um exemplo bobo, mas assim, eu tenho paciente que 6h30, 7 horas desliga, que não adianta. Se você esticar a corda, a criança vai ficar muito irritada, ela não vai dormir, ela vai ter uma noite pior, e não tem o que fazer. Sim. Sim, a gente vai ter que aceitar que por um tempo vai ser esse. Aí eu me sinto muito como exemplo, porque, não vou citar outros pacientes, porque acaba parecendo um exemplo, palpável, Uhum, né. O meu filho não dormia antes das 9 da noite, uhum, não existia esse desenho. A rotina começar às 7, ótimo, eu ia ficar 2 horas com ele no quarto, era o que ia uhum. acontecer. É.
a minha filha, 7 horas, vira abóbora. Uhum. E é Sim. isso. Então, na mesma casa, eu tenho 2 dinâmicas que é a mesma família, é a mesma rotina, e a gente tentar jogar um pra rotina do outro, óbvio que com o tempo isso vai se encaixando, que eles vão crescendo, mas no início só vai gerar uma expectativa frustrada Sim, e pais estressados, porque sim. você tentar fazer uma criança ficar acordada ou colocar pra dormir, a criança tá chorando e gritando e você cansado no fim do dia, é assim, é o combustível perfeito Uhum. para um estresse Sim, absurdo, sim, né, e você vai estourar com quem tá com você, com a sua dupla ali, sim. né. Perfeito. Então eu acho que isso é o e aí daí vem o levar com mais leveza, é entender o que é importante pra vocês, sabe, o que vai ser prioridade naquela família, eh, e mais uma vez, isso assim, não é também: "Ah, então a gente não tem que estabelecer rotina nenhuma, vamos sair", Ah, é também bagunça, não é vamos isso, uhum, né, saber você conhece seu filho. uhum. Você conhece, você sabe que se você sair, seu filho vai dormir na rua ou não vai. Tem criança que é muito difícil de Sim, dormir e que ela precisa dormir aquele momento do sono para poder viver o resto do dia bem. E aí, né, se você entendeu que esse é o sentido, e aí essa é a flexibilidade que você vai ter que ter no sentido de, olha, naquele horário não dá pra gente marcar nada, assim, entender que é um período da sua vida, que aquilo vai acontecer e tudo bem, sim, sabe? E vão te julgar e vão criticar? Vão. sim. Mas assim como criticariam se você saísse e a criança chorasse. Então a Exatamente. crítica vai estar aí para ser feita, Exato. Isso que eu ia sabe. falar, inclusive os palpiteiros de plantão que estão ouvindo aí, vamos facilitar, né, gente? Estão ouvindo aqui, né, toda a dificuldade que já tem na vida. Se É. você tem uma opinião, assim, para dar, assim, uma coisa ali muito a não ser que a criança, não sei, seja uma coisa muito gritante ali e o pai e a mãe esteja te pedindo ajuda, vamos, ó, ajuda tanto, né, às vezes a gente ficar ali de Porque boquinha fechada. mesmo o gritante eu acho complicado falar, Sim, porque o pois é. gritante normalmente já tá rolando um estresse pra família. E Então aí acho você assim, se coloca mais pedirem exato. aí você coloca mais eu acho que você o jeito que você tá fazendo não é o jeito ideal, eu acho que você devia sim. E aí isso serve eu acho que para os 2, eu vejo nos 2 cenários, né, assim, de as famílias que estão tentando manter ali uma rotina, porque entendem que a sua criança, que o seu bebê, naquele momento ali, é o momento do sono, que e que: "Ah, imagina, mas olha, mas ai, porque vocês não podem se limitar assim, porque vocês não podem parar a vida de vocês", sendo que a família tá entendendo ali que é da nesse caso, né, que você falou que é da natureza da criança, e o contrário também, né, assim, às vezes de estar fazendo uma coisa: "Ai, olha, mas tem certeza que vai sair com a criança assim? Então apenas parem, tá?